A Pandora é um ser imortal e extremamente poderoso. Ela possui uma das histórias mais tristes e mais interessantes, só que infelizmente ela é muito pouco conhecida. E se você quiser conhecer a história e os poderes da Pandora, que é a maga imortal boa de briga e que combate os pecados capitais, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E se você gosta dessa temática de seres mágicos, sombrios e imortais, saiba que eu tenho um outro vídeo que eu apresento a Trindade do Pecado, que é a equipe que a Pandora faz parte. Caso queira, dê uma conferida porque vale muito a pena. O link estará na descrição e no card no final do vídeo. Mas agora vamos à história da Pandora. A Pandora era uma adolescente que viveu na Macedônia cerca de 8.000 anos atrás. E um dia ela estava cuidando do seu irmão que estava doente, e a sua mãe pediu para que ela fosse pegar uma erva medicinal na floresta. E quando ela estava na floresta, ela viu uma luz muito forte vinda de um arbusto, e por curiosidade foi ver o que era. E o que ela encontrou foi um crânio dourado de 3 olhos. E ela acha muito estranho aquele crânio e resolve pegá-lo. Só que quando ela tocou nesse crânio, ele começou a brilhar ainda mais intensamente. E é nesse momento que a Pandora vai perceber que a vida não é uma caixinha de surpresas, e sim um container de decepções. Porque desse crânio, que futuramente viria a ser conhecido como a Caixa de Pandora, saem 7 seres bizarros, que são os 7 pecados capitais. E após isso, a Pandora não aguenta a presença desses seres e cai desmaiada. E quando a Pandora acordou, ela voltou para a vila e viu lá toda a sua tribo morta, e também viu os pecados capitais. E foi exatamente a influência e os poderes desses pecados capitais que exterminaram toda a tribo dela. Mas entenda o seguinte: os pecados capitais não mataram diretamente as pessoas. Eles jogaram um contra o outro para que eles se matassem. E a própria Pandora disse o seguinte: a tribo estava rasgada em pedaços, e a minha família havia se virado contra si, e o solo estava encharcado com seu sangue. As almas gentis que eu amei haviam azedado e estragado, e matado uma às outras. E para piorar, um dos pecados chamou a Pandora de mãe, e ela então entrou em desespero e tudo ao seu redor ficou escuro. E ela então acorda em outro lugar e se depara com o Conselho dos Magos, que trataram ela como lixo. Eles debocharam das lágrimas verdadeiras da Pandora, dizendo coisas como: ela tá achando que vai ganhar a minha misericórdia com isso? E ela foi julgada junto com os outros membros da Trindade do Pecado. E antes de receber a sua penitência, o Conselho dos Magos quis saber se ela tinha alguma palavra a dizer. E ela apenas pergunta o que ela fez de errado. Afinal, ela só tinha tocado em um crânio que nem parecia de verdade. E o conselho diz que ela abriu a Caixa de Pandora, que libertou os maiores males da humanidade. E por mais que ela tenha pedido perdão, os magos puniram ela de forma bem cruel, sendo condenada a uma eternidade de solidão e de dor. E agora ela vagaria como uma morta-viva, vendo toda a desgraça que causou, e sentindo todo o sofrimento com todo o seu ser. E como se isso não fosse o suficiente, eles também lhe deram cicatrizes no rosto que queimariam como fogo, e que nada poderia aliviar essa dor. E depois de receber a sua cruel punição, ela foi mandada de volta para a Terra e teve que enterrar naquele mesmo dia todo o seu povo, todos aqueles que ela amava e conhecia. E depois disso, ela andou pelo mundo vendo toda a tragédia que os pecados capitais estavam fazendo. Mas ela apenas podia olhar, pois era impotente perto deles. E durante todo esse tempo, ela tentou proteger o máximo de pessoas possível desses pecados, mas o que ela podia fazer era muito pouco. Ela presenciou todos os momentos mais trágicos da história, tentando aconselhar os mortais, mas o seu êxito era muito pequeno, porque a influência dos pecados capitais era sempre muito maior do que a dela. E após tudo isso, a Pandora percebeu que não bastava apenas aconselhar,
que ela deveria combater os pecados em todos os campos de batalha. E então ela começou a se desenvolver. Ela aprendeu a tirar a força da natureza com os druidas. Ela aprendeu magia de cura com os maiores curandeiros. Aprendeu a fazer ligações com os espíritos com os magos. E também aprendeu a combater com todo tipo de arma e também com as mãos limpas. Fora que aprendeu quase tudo sobre magia. E agora, com todas as magias, todas as técnicas e todos os conhecimentos adquiridos em milênios, ela iria combater os pecados na força. E atualmente, nos dias de hoje, o mago foi até a Pandora para dizer que o julgamento do conselho estava errado e que ela era a única inocente dos três. O cara demorou 8.000 anos para perceber isso. Mas a Pandora não desistiu de sua missão e continuou atrás dos pecados capitais. E como vocês já perceberam na história da Pandora, ela é repleta de poderes. Por exemplo, ela pode facilmente aumentar os poderes dos outros membros da Trindade do Pecado. E fisicamente, ela é tão forte que consegue segurar uma versão maligna do Aquaman. Então, nesse quesito, ela não faz feio nem perante a Liga da Justiça. E ela pode se mover mais rápido do que um pensamento, sendo capaz de pegar flechas e várias outras coisas com muita facilidade. Ela também é tão rápida que consegue escapar de armas laser, e também pode ser bem mais rápida do que seres místicos como vampiros. E a sua resistência é simplesmente surreal, mesmo porque ela pode se ferir, mas não pode morrer. Tiros na cabeça não são nada para ela. Ela também consegue resistir a ataques da Giganta, que é uma adversária da Mulher Maravilha. Só que o mais notável é ela ter aguentado a vários ataques do Espectro. E só para vocês saberem que a grande maioria dos membros da Liga da Justiça não aguenta. E só com as suas habilidades físicas e de combate, ela já derrotou uma série de personagens poderosos, como é o caso do Blight, da Giganta e do Vandal Savage. E com seu arsenal mágico, ela pode fazer de tudo, sendo nesse aspecto quase tão poderosa quanto o Vingador Fantasma. Olha, ela pode se curar, pode fazer barreiras e campos de força, pode usar magias elementais que são tão poderosas que conseguem ferir os pecados capitais. Ela é capaz de ver vários lugares ao mesmo tempo e até manipular a força de aceleração ela consegue. Em resumo, ela tem magia para tudo que você imaginar. E ela ainda tem uma forma suprema, na qual ela se torna a personificação da bondade e a antítese dos pecados capitais, ou seja, a oposição a eles. E nessa forma, todos os poderes que eu falei até agora se multiplicam várias vezes. E as magias de magos muito poderosos como Fausto e o Necro não são nada eficazes contra ela. E ela se torna capaz de efetivamente derrotar os pecados capitais, que são seres extremamente poderosos. E para finalizar, saiba que ela é imune à doença, à fome e ao tempo. Ela pode falar todas as línguas e nenhum ferimento pode matá-la. Nenhuma escuridão pode ofuscar a sua visão. E ela também pode ver a verdade por trás de tudo. Então nenhuma magia de enganação ou ilusão funciona com ela. E por isso tudo narrado nesse vídeo que eu considero a Pandora uma das personagens mais interessantes. A história dela é triste e repleta de dramas, mas também é repleta de momentos de superação. Ela saiu de uma adolescente da Macedônia para ser uma das maiores pecadoras da humanidade, e para finalmente ter a sua redenção e se tornar aquela que deveria combater os pecados capitais, se tornando uma autêntica heroína. Os seus poderes são adquiridos por meio de esforço e de treinamento ao longo de milênios, isso tirando obviamente a imortalidade que veio por causa da maldição. Mas fora isso, tudo foi alcançado por meio do esforço, e isso torna ela uma personagem muito legal. E essa história dela é da saga A Guerra da Trindade, e se vocês quiserem, eu posso trazer essa saga completa aqui no canal. Então comentem se vocês querem essa saga. Se tiver bastante comentários, eu trarei, e pode me cobrar. Mas se não tiver muitos comentários, eu não trarei.
Também me digam o que vocês acharam da Pandora. E se curtiram esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Desse jeito você ajuda demais a gente e não perde os próximos vídeos. Conto com a ajuda de todos e até a próxima!